Saudações alunos, eu sou o professor Marcos Acamini da matéria de prática penal e hoje falaremos sobre contrarrazões de apelação. Por que eu vou falar sobre contrarrazões? Porque já caiu algumas vezes nas últimas provas da OAB as contrarrazões de apelação, mas a estrutura vai servir tanto para o recurso em sentido estrito, agravo em execução e outros recursos. O que acontece? Você vai ter um problema em que a parte contrária ela manifestou a sua indignação, né, que ela não concorda com a decisão do juiz, no caso da apelação à sentença. Então, o que aconteceu aqui? No caso das contrarrazões de apelação, ou o juiz absolveu o réu, ou ele deu uma sentença que concordou parcialmente com a denúncia. Então, o Ministério Público ele interpõe um recurso de apelação que tem um prazo de 5 dias e 8 dias para apresentar as razões. No caso das contrarrazões, então a parte contrária, que é o Ministério Público, no caso aqui do modelo, ele entrou com a apelação e você foi intimado para apresentar as contrarrazões. Então é mais fácil de você verificar qual peça é. Porque o problema vai trazer que a parte contrária interpôs o recurso de apelação e você foi intimado para se manifestar. Então, o que você deve apresentar? As contrarrazões de apelação. Você vai rebater todos os pontos que a parte contrária, no seu recurso, ele argumentou. Então, vamos para o modelo. Então, nós temos aqui, no caso do modelo que eu trouxe, que eu mandei para vocês na área do aluno, que é endereçada primeiro uma petição de juntada. Então, a primeira petição ela é chamada de petição de juntada de contrarrazões. Não é petição de interposição, porque você não está recorrendo. Quem recorreu foi a parte contrária. Você está apenas manifestando a sua discordância com o que foi alegado nas razões. Tudo bem? Então, petição de juntada. Então, são duas peças. Petição de juntada e as contrarrazões do recurso, neste caso, a apelação. A petição de juntada, ela vai ser endereçada ao juiz de primeiro grau. No caso do modelo, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da comarca 3 pontos, pode ser do juizado também, então pode ser excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara do juizado especial criminal da comarca de 3 pontos. Você vai colocar a qualificação, né, normal. Então, quem você está defendendo, por exemplo, aqui é a Ana, já qualificada nos autos de ação penal, promovida pelo Ministério Público. Você vai se referir como advogado constituído, que subscreve esta manifestação, vem perante Vossa Excelência tempestivamente. Qual é o prazo das contrarrazões? É o prazo de 8 dias no caso da apelação e 2 dias no caso do recurso em sentido estrito. Estamos falando aqui das contrarrazões de apelação. Se for o juizado, o prazo é de acordo com o artigo 82, parágrafo 2º da Lei 9.099. Aí o prazo será da apelação diferente. O prazo para apelação é de 10 dias, juntando tanto a petição de interposição em razões e o prazo para as contrarrazões com a petição de juntada e as contrarrazões também serão de 10 dias. Então tomem cuidado. Se a apelação, de acordo com o artigo 593 do Código de Processo Penal e seguintes, será 5 dias para interposição e 8 dias para razões, no caso do juizado especial criminal, conforme o artigo 82, parágrafo 2º, as contrarrazões da Lei 9.099 será no prazo de 10 dias. Entendido? Então você vai pedir a juntada das contrarrazões, né? Então a primeira petição endereçada ao juiz de primeiro grau é você requerendo a juntada e a remessa para o tribunal, se for o caso da apelação do juízo comum, ou no caso do juizado especial, você vai pedir a remessa para a turma recursal. Ok? Então lembrem-se sobre os procedimentos. Se a apelação, no caso do juízo comum, vai para o tribunal, agora aqui para o juizado especial criminal, será para
a turma recursal. As contrarrazões propriamente dita serão após a petição disjuntada. Você vai colocar lá contrarrazões do recurso de apelação, apelante, que é o Ministério Público, a apelada, que no caso vai o seu cliente. Se for o juízo comum, egrégio Tribunal de Justiça ou egrégio Tribunal Regional Federal, colém da Câmara, ínclitos julgadores. E se for caso de juizado especial, vocês colocarão egrégia, turma recursal e ilustre membro do Ministério Público. Aí vocês vão falar que em que pese o árduo e reconhecido trabalho do órgão ministerial, a sentença, ela está ótima. Ele foi absolvido, por exemplo. Então, a sentença deve ser irretocada. Ela deve ser mantida. Ou seja, o recurso de apelação do Ministério Público deve ser improvido. Ou, se não preencher os requisitos de pré-libação ou de admissibilidade, como é chamado, ele não deve ser conhecido. Dos fatos. Então você vai narrar brevemente, melhor dizendo, os fatos que estão sendo narrados no problema. Então, como eu disse, ele é mais fácil da gente analisar e verificar, porque ele vai falar que o Ministério Público interpôs o recurso de apelação, ou o recurso em sentido estrito, ou agravo em execução, e vai narrar que pontos ele está impugnando. Então você vai rebater aqueles pontos que o Ministério Público está manifestando e quer a reforma. No direito, você vai falar cada ponto que o Ministério Público a acusação está querendo modificar e você vai contra-argumentar. Por isso, contra-razões. Você vai pegar aquele ponto e falar, olha, o Ministério Público ele está errado. A decisão neste ponto está correta e deve ser mantida. Então, a questão da prova, da falta de provas e consequente absolvição do réu em razão disso. Se o Ministério Público fala que existem provas para condenar o réu e modificar a sentença, nas contrarrazões você vai falar que não existem provas mesmo, como o próprio juiz de primeiro grau verificou. Então, a sentença deve ser mantida. Nos pedidos, você vai pedir que ou não seja conhecido o recurso se falta requisito de admissibilidade, ou, se for conhecido, que o recurso de apelação ou de recurso em sentido estrito ou agravo em execução da acusação ele seja improvido, mantendo-se, portanto, a sentença de primeiro grau. As contrarrazões, você vai contra-argumentar o recurso que foi apresentado pela parte contrária, que quer a modificação da sentença. Nas contrarrazões, você quer a manutenção daquela decisão. Lembrando para o prazo das contrarrazões em juízo comum da apelação, 8 dias. Contrarrazões em juízo comum do rés e do agravo em execução, 2 dias. Contrarrazões de apelação no juizado especial criminal, 10 dias, conforme o artigo 82, parágrafo 2º. Tudo bem? Então, espero que tenham entendido. Até mais.